Um país, mais de 200 milhões de habitantes, mais de 5.000 municípios. Brasileiros somos todos nós. Pessoas que com seu carisma e humildade ajudam a construir um país cada dia melhor. Personagens anônimos que, apesar de toda a dificuldade, conseguem se destacar em meio a uma multidão. Pessoas que com sua alegria contagiam todos à sua volta. Gente como a gente, que luta todos os dias na esperança de viver dias de glória. Celebridades anônimas, guiadas por talentos natos, porém sem o devido reconhecimento da sociedade. Quem são esses brasileiros? Como vivem? Onde estão? Dramas, conflitos, histórias de vida, superação, garra e determinação. A vida como ela é e com pessoas reais, como eu e você. Eu sou Beto Valim e esse é o Brasileiros. Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Uma boa tarde aos amigos de todo o interior paulista e também a galera de todo o Brasil e mundo que acompanha a gente pela internet. O programa Brasileiros já está no ar. Muito obrigado pela permissão que você me dá de entrar na sua casa. E a partir de agora nós vamos juntos conhecer histórias de vida de personagens que são anônimos na nossa sociedade e que com certeza têm muito a nos contar. O tema do programa de hoje é pessoas que tiveram a vida transformada pela arte. O nosso programa é interativo, estamos contando hoje com a presença da nossa plateia de convidados que nos ajudarão a fazer o programa. O nosso programa também conta com perguntas enviadas pelas redes sociais e você vai conhecer agora o nosso primeiro brasileiro. E ao meu lado eu já estou aqui hoje com Danilo Eduardo, nosso primeiro brasileiro do programa de hoje. Danilo, seja muito bem-vindo ao Brasileiros. É um prazer, Beto, estar aqui presente com vocês. Bom, Danilo, você começou a fazer arte quando você era criança, foi com desenhos? Explica um pouco melhor pra gente. Isso, com uns 10 anos tive o primeiro contato da arte através do desenho e sempre gostei bastante, daí eu fui atrás para fazer um curso lá na Casa da Cultura, fiquei um semestre só, depois foquei mais, nos meus desenhos internos mesmo, nas aulas da escola, e nisso eu praticamente me afundei bastante, porque eu era uma criança muito tímida e retraída, já não conversava tanto com as outras crianças. E foi praticamente só se agravando, sempre foi mais a minha, mais tranquilo. E pelo menos isso daí foi uma ponte para os relacionamentos de alguns, fiz alguns amigos por conta disso, de elogiarem os desenhos, de pedirem para fazer as atividades de sala também, quando precisava alguma dessas, por exemplo, de aula de artes também. Foi bem interessante também, porque além de eu estar copiando, né, alguns desenhos, praticamente exercia a criatividade, né, em cima deles também. A criatividade, ela vai expandindo, né, sua mente cada vez mais também. E você sofria bullying na sua infância? Foi mais na pré-adolescência, assim, na fase dos 12 até uns 16 anos, bastante apedrejado, assim, diga-se de passagem, na escola. O que acontecia? Assim, eu era uma criança gordinha, né, daí uma criança que é fora do padrão já é, assim, meio vista de fora. Não é mais uma criança gordinha com cara de viadinho, é bem mais ainda vista de fora. E você chegou a começar a ter complexos em relação a essas coisas? Aquela coisa básica, né, aquele complexo de inferioridade, autoestima baixa, achando que ninguém quer socializar com você, ninguém quer conversar, tendo poucos amigos. E se entregando verdadeiramente a eles, por ter somente eles, né? Mas foi uma coisa que me ajudou bastante também a amadurecer, porque hoje em dia eu vejo que amigos, né, são poucos realmente, né? A gente conta no dedo. E esses que a gente conheceu anos atrás, a gente nem vê hoje mais também. Tá, então aos poucos a arte foi te ajudando a romper esses preconceitos, que você começou a se sentir inferior, foi isso? Sim, aí a parte que eu me dedicava aos desenhos era uma parte que eu me dedicava a mim mesmo, sabe? Eu conversava praticamente comigo mesmo, nos meus traços, nos meus desenhos, conseguia me expressar melhor.
E eu sempre fiquei mais curioso para ver como a arte podia me acrescentar cada vez mais e mais. Aí depois de um tempo, lá em São Bernardo, quando eu morava com minha mãe, participei de uma oficina de teatro lá, mas infelizmente não pude adiar tanto ela por conta de locomoção, essas coisas. E ela me abriu bastante minha mente para o que é o meu corpo, como a consciência corporal pode me ajudar no meu dia a dia para me autoconhecer mesmo, para quebrar esse complexo de inferioridade, para ajudar na autoestima. E a partir daí isso ficou ressoando na minha mente durante um bom tempo. Aí depois quando eu voltei para Lençóis Paulista, me dediquei mais à dança. E ela me abriu muitos horizontes, como cidadão mesmo e como pessoa mesmo, atleta. Hoje, quais são as atividades artísticas que você pratica? Hoje pratico danças urbanas, pratico artes circenses e artes cênicas também, né? Que no caso é o teatro. Tá. E como que você acha que cada uma dessas atividades artísticas acrescentou na sua vida e te ajudou a romper todos os preconceitos e tudo que você sofreu na sua adolescência? Primeiramente, assim, a dança, ela foi bem construtiva comigo, porque a parodice, aquilo da consciência corporal do teatro, ficou pendurando na minha cabeça durante muitos anos. E com a dança eu consegui realmente ter ciência de todo centímetro do meu corpo, de como isso me integra e como isso me completa, como eu consigo ser um pacote completo, bem satisfeito 100% comigo mesmo. E a dança me abriu essas portas e outras também que o meu professor, o Mestre Estrela, ele é a base do que hoje eu tenho como ser humano, como cidadão, porque justamente ele exigia da gente trabalhos a fundo, né, além de ser coreografia, de ser passo. Tipo, exigia da gente uma sensibilidade maior. Isso que a arte traz para sua vida. A arte traz sensibilidade, te torna uma pessoa sensível, empática, pensa nos outros, na sociedade como um todo. Não só aquele pensamento egoísta. E hoje, por exemplo, no Grupo Solar, eu estou vendo isso também, sabe? Como é importante a gente desconstruir essa casca nossa, que é o ego, aquilo que nos faz viver segmentado de outras ideias, percepções, conceitos alheios que não são seus. E a arte, ela te abre essa porta, justamente por te deixar mais sensível, ela te derruba. Então você se vê por dentro como você realmente é. E agradeço muito a tudo que o Estrela fez por mim também. Diversos trabalhos, sabe, que nós fizemos em questão de problemas sociais mesmo, de desigualdade, satisfação, preconceito. Me abriram para um leque de pensamentos, conceitos, ideologia nova. E você teve apoio da sua família nessa época da sua adolescência? Como que foi? Olha, o apoio da minha família foi bem pouco, até porque sempre teve aquele preconceito, né, de, por exemplo, dança ser só pra menina. Diferente, minha mãe não queria que eu fizesse dança, por isso que eu demorei um pouco mais pra me envolver com a dança. Primeiro foi o teatro, às vezes assim, o sonho dela é pelo menos que eu ficasse jogando bola, igual ela tinha me colocado na escolinha, né. Você nunca conseguiu se adaptar? Ah, eu me adapto, sabe, nós somos seres resilientes, né, nos adaptamos a qualquer tipo de situação. Mas se uma coisa não te faz bem, não faz sentido você manter, né, essa situação pra frente. Aí, por épocas de briga, assim, claro, ainda mais com a dança, foi muito complicado. Ela colocava pedras em tudo, justamente pra eu não comparecer aos ensaios, aos trabalhos. Depois de um tempo ficou mais ameno, mais tranquilo. Hoje em dia, foi de boa, sabe, também. Mas foi meio difícil a questão desse preconceito, assim. Mas depois que ela viu que a dança não era eu subir em cima de um salto e usar uma peruca, ela ficou mais relaxada. Sua família é mais conservadora, então, no caso? Sim, muito conservadora, mente fechada. Hoje em dia, né, estão se abrindo, pelo menos meu pai e minha mãe, né, mas gerações passadas não também. Você tem irmãos? Tenho uma de 26 anos e a outra deve ser de 3 aninhos. E eles também estão no meio da arte? Eles seguiram outros caminhos? Não, minha irmã mais velha, ela é formada em psicologia e, assim, de hobbies, assim, ela prefere hobbies que entretêm ela, né, e acabam exercitando o corpo físico dela, por exemplo, que ela era short preta no soldado também. Gosto bastante de atividades com movimentações mais específicas e direcionadas. É só praticamente eu, meu primo, assim, da família que continua sendo esse ramo artístico, que se quis desbravar. Entendi. Bom, e o nosso programa Brasileiros, ele também é um programa interativo e durante essa semana nós fizemos uma publicação no Facebook e pedimos que algumas pessoas também mandassem sugestões de perguntas para o Danilo. E nós temos uma sugestão de perguntas que a gente vai colocar agora na tela, que é da Ana Dias. E a Ana Dias pergunta para o Danilo assim:
Conte qual foi o momento marcante que te fez ver e reconhecer esse amor pelo que você faz. O momento mais marcante, que eu me senti mais gratificante assim, pela arte, foi na segunda apresentação do grupo Street Star. Nós já sempre considerávamos como uma família realmente, porque a maioria não tinha esse apoio dentro de casa, justamente por viver pela arte, sabe? Tipo, sair do trabalho, já ir pro ensaio, depois estudar, final de semana passar ensaiando, acordar cedo no domingo, se dedicar tanto, sabe, pro bem maior. E foi muito gratificante no final da apresentação, sabe, ver que estava todo mundo na mesma essência, no mesmo intuito de querer fazer mudança, de querer mostrar como a arte pode provocar isso na plateia, de querer se expressar com o seu corpo mesmo. Na segunda apresentação foi bem gratificante esse ponto. Falou, poxa, vale a pena mesmo. Bacana. Bom, então a gente agora aproveita a nossa plateia aqui do Programa Brasileiros e alguém do nosso auditório tá tendo perguntas. Tô vendo a moça ali com a mão erguida. Como é seu nome? Cibele. Cibele, de onde você é? Bauru. Bauru mesmo. E aí, Cibele, qual que é a sua pergunta para o nosso convidado? Como a arte pode acrescentar à nossa vida? A arte, ela pode nos acrescentar com outra percepção, além de você mesmo, né, conforme eu disse, da vida em si. Porque você se conhecendo melhor, né, se satisfazendo consigo próprio, isso vai te abrir novos objetivos, novas ideias, sensações, né, que você se conhecendo te traz também. Eu acho que a arte, ela pode acrescentar muito como isso, como base de formação de um ser humano, né, a sensibilidade, igual eu falei anteriormente, é muito importante. Bom, Danilo, então eu quero te agradecer pela sua contribuição e sua participação aqui no nosso Programa Brasileiros. Obrigado pela presença mesmo. Gratidão, foi muito bom estar presente aqui, né, e espero justamente que, como o intuito da arte em si, né, isso contagie a maior parte de pessoas possível, para ver como realmente é gratificante a arte no dia a dia. Tá certo, então, Danilo. E agora, você conhece a história de outros brasileiros. Meu nome é Átila, eu tenho 34 anos e eu comecei a dançar aos 15. Eu achei que a dança poderia me ajudar a perder a timidez. Quando fosse numa festa, conseguisse interagir com as pessoas, chamando para dançar, por exemplo, ou dançando junto com elas. Então eu resolvi entrar numa aula de dança que era com o propósito de me ajudar a interagir um pouco mais com as pessoas. Eu comecei com a dança de salão e tomei gosto e comecei a ficar curioso para conhecer outros tipos de dança também. Aí aos 17 eu entrei no balé, na dança contemporânea e segui fazendo essas 3 modalidades, mas mais como um passatempo e como uma atividade física. E aí eu comecei a pensar em por que não transformar isso numa profissão, por exemplo. E aí aos 25 eu me mudei para Belo Horizonte para trabalhar como bailarino numa companhia. Mas sempre tive outros trabalhos à parte, como garçom, professor de inglês, professor de português. Mas aí eu comecei a tomar cada vez mais gosto pela dança e em 2013 eu resolvi viver apenas disso, como professor de dança e como bailarino também. E a dança me proporcionou muitas oportunidades, como viajar para outros países, trabalhei no navio de cruzeiros também como instrutor de dança de salão. E hoje eu moro em São Paulo, dou aula de zumba e dança de salão. E o que a dança mudou na minha vida foi um trabalho que eu tenho que não é apenas meu modo de vida, meu modo de ganhar dinheiro, mas também é um trabalho que me preenche. E mesmo nas minhas horas vagas, por exemplo, eu gosto de fazer coisas que estão relacionadas à dança, como sair para dançar com os amigos ou assistir espetáculo de dança. E hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Se precisar fazer, eu acho que consigo me adaptar, mas não sei se eu estaria satisfeito com a minha profissão como eu estou hoje. Pois é, e daqui a pouco você vai conhecer a história de vida de outros brasileiros. A gente vai fazer agora um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Fica por aí, até já! Estamos de volta com Brasileiros e lembrando sempre que o nosso programa é interativo e você pode enviar a sua sugestão de tema
ou pergunta para o nosso programa pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aqui no vídeo. E nós vamos agora conhecer juntos a história de mais um brasileiro. Muito bem, a nossa próxima brasileira que você vai conhecer a história aqui no nosso programa é a Tatiana Pimentel. Tatiana, seja muito bem-vinda ao Brasileiros. Obrigada. Bom, Tatiana, você falou pra mim que você começou na arte aos 9 anos de idade, né? Conta um pouquinho pra gente. Isso. Eu comecei tocando piano, né? Eu, desde pequena, eu sempre gostei muito de música. E aí, com 9 anos, eu quis tocar piano. E daí meus pais me colocaram para fazer aula de piano. E no começo eu gostava, mas eu era muito novinha, eu era muito imatura, aí eu fui perdendo um pouco o interesse, eu não tinha muita rotina de estudo, né? E piano, né, como qualquer outro instrumento, precisa estudar bastante. E daí eu acabei largando o piano. Aí depois comecei a tocar flauta também eu gostava no começo, mas depois foi decaindo um pouco o interesse, aí eu parei. E antes disso eu já escrevia, né? Assim que eu fui alfabetizada, eu comecei a escrever por conta própria, né? Textinhos pequenos, assim, poeminhas bem infantis mesmo, mas era uma coisa que me divertia, era como uma brincadeira para mim. Então você sempre encarou a arte como uma brincadeira para você, né? Nunca. Sim. Você começou quando era criança, mesmo escrevendo os poeminhas, coisas do tipo. E como que eram esses poemas? Era sobre o quê? Era sobre coisas do mundo infantil mesmo, né? Bicho, sei lá, um dia eu tava sem nada para fazer, aí eu comecei a escrever um poeminha sobre não ter o que fazer. Sempre coisas assim, bem infantizinhas mesmo. Planta, essas coisas do universo da criança mesmo. Vinha na sua cabeça, você botava no papel o que você pensava mesmo. Sim. Interessante. Aí depois que você começou a escrever os poemas, você foi começar a tocar piano, depois começou a tocar flauta. Isso. Certo. Aí depois, qual foi o próximo passo artístico? Você parou de tocar? O que aconteceu? Eu parei, eu desanimei, eu não tava gostando. Por qual razão que você desanimou? Eu acho que é porque eu não conseguia ter uma disciplina necessária, ou uma rotina de estudo, e também porque, tanto no piano quanto na flauta, eu tinha que tocar o que o professor me passava. Então, eram as músicas que o professor me passava, e eu queria tocar outras músicas, né? Eu queria tocar músicas de artistas que eu gostava. Qual tipo de música que eles mandavam você tocar? Coisas mais, não digo clássicas, mas assim, eles tinham um método, né, que tinham aquelas músicas para os níveis, né, do aluno. Então, tinha um livro que a gente tinha que completar aquele livro, aí terminava e era um outro livro e tinha aquelas músicas. E eu acho que foi isso que acabou me entediando, me fazendo perder o interesse. Você gostava da arte, da música, mas você não gostava dos artistas e das músicas em questão. Então, se fosse outros artistas, outras músicas, pra você tava ok, continuar. Talvez sim. Então era mais uma questão de imposição mesmo, você não aceitava aquela imposição de músicas. Quais artistas você gostava na época? Eu gostava bastante de rock nacional, né? Eu ouvia bastante pop internacional também, eu gostava bastante de Michael Jackson. Mas para uma criança já é meio difícil. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Nessa época, 9, 10 anos. 9, 10 anos. Aí, depois dos 9, 10 anos, você continuou tocando? Você parou por causa dessa imposição, mas você pensou em voltar? O que aconteceu? Depois eu comecei a tocar assim, bem de vez em nunca, né? Por hobby? Por hobby mesmo. Eu não voltei assim com aquela empolgação que eu tinha no começo. Eu perdi um pouco. Mas nunca achei que foi uma coisa ruim, né? Hoje eu vejo que
talvez não era para mim, né? Não me arrependo de ter parado, assim, com o piano e com a flauta. Entendi. Aí depois de você tocar piano e flauta, você começou a aprender algum outro instrumento? Isso, aí depois, com 14 anos, eu quis tocar contrabaixo. Aí, para mim, foi um despertar, assim, porque no baixo eu me encontrei. Você acha que tem a ver com o seu gosto por rock? Acho que sim, porque no baixo eu tocava aquilo que eu realmente queria tocar. E pouco tempo depois eu entrei numa banda. É banda de rock? Era uma banda de rock. Como é que era o nome? Chamava Nightmare. Enfim. É banda independente aqui da cidade? Era tudo molecadinha, assim, 16 anos, 17 no máximo, né? A gente tocava o que a gente queria tocar. Mas daí a banda durou 2 anos, mas nesses 2 anos, assim, foi muito divertido. Né? Eu conheci muita gente, fiz vários amigos, aprendi muito de música, e foi uma época, assim, muito, muito legal da minha vida. Foi um tempo, assim, bem vivido. Bacana. E foi dos 14 aos 16 anos? Eu comecei a tocar com 14. Eu entrei na banda com 16. Então foi dos 16 aos 18? Foi dos 16 aos 18. Aí com 18 anos você encerrou a banda, o que você começou a fazer? Com 18 anos, eu estava no cursinho, né? Então eu não estava me dedicando tanto quanto eu me dedicava antes, né? Mas foi uma época assim que cada um estava automaticamente com outros planos, né? Cada um querendo fazer outras coisas. Então, nessa época você pensou em trabalhar com arte? Não. Ou era só hobby mesmo? Você pensava como hobby? Era como hobby. Eu gostava, assim, a gente ganhava um dinheirinho, assim, tocando, né? Bem pouquinho, até porque a gente, né? Apesar de a gente ter continuado com 18 anos, a gente começou com 16 e ninguém pagava muita coisa, assim, pra molecada, né? Às vezes, né? Tipo, uma cerveja era pagamento. Mas a gente não tinha perspectiva, assim, sabe? A gente gostava de fazer aquilo por diversão mesmo. A gente gostava de tocar, então vamos tocar, né? O que vier vai ser lucro, né? A gente tinha tinha essa visão bem desapegada, assim. E daí, aí nessa época, né? 18 anos, né? Cada um pensando numa coisa, foi meio que... digamos que a banda ela foi acabando aos poucos, assim, né? Até que a gente chegou, não dá mais, vamos cada um pro seu canto, né? Éramos todos amigos, continuamos amigos, mas, assim, a coisa de trabalhar junto já não dava mais. Tem algum motivo especial pela banda ter acabado ou não? Não, eu acho que foi uma coisa que era para ter acontecido mesmo. Desgaste mesmo? Desgaste. Tá, aos 18 você foi pro cursinho. No cursinho você parou com as atividades artísticas? Parei. Mas você parou por causa do cursinho, por gosto seu, porque você não estava mais querendo exercer a atividade artística? Eu estava me focando mais no cursinho mesmo, né, nos estudos. E até então, mesmo né, tocando e escrevendo, para mim a palavra artista nunca foi para mim. Nunca. Por que você via dessa forma? Porque eu acho que é um pensamento que é muito comum a gente ter quando a gente vê um artista falar, ele é artista, mas eu não, né? Tipo, eu não sirvo para isso, eu não sou bom o suficiente para isso, que é um pensamento muito comum. Hoje, eu tento, assim, dentro do meu mundinho, dentro daquilo que eu posso, tirar essa visão das pessoas, porque a arte é inerente a todo ser humano consegue fazer arte. Né? Nós somos artistas, por natureza. Então, esse era um pensamento que eu tinha. Eu jamais vou ser artista, imagina. Eu gostava, assim, de ver a arte dos outros, né? Eu gostava de admirar, né? Eu tinha esse pensamento que, assim, talvez algumas pessoas nasçam para ser admiradas e outras para admirar, né? Então, eu achava que eu era do lado das pessoas que tinham só que admirar, só ficar vendo passivamente, mas nunca tá naquele lugar. Então,
eu meio que me contentava, assim. E você estava fazendo um cursinho para ir para a faculdade do quê? Eu primeiro pensei, no começo do ano de cursinho, eu comecei a pensar em fazer educação física, mas depois, no final, eu quis fazer biologia, porque eu sempre gostei muito, muito, sempre fui apaixonada por bicho. Então, eu decidi que eu queria fazer biologia. Aí entrei na faculdade de biologia, tocava o baixo, assim, de vez em quando, né, tipo, brincava mesmo, mas comecei a fazer estágio, né, trabalhar, faculdade, então não tinha tempo. Então, automaticamente, eu fui deixando. E fiquei um bom tempo, assim, também parada na arte, durante a faculdade. Foi quantos anos na faculdade? Eu fiz 5 anos. 5 anos. Isso. Aí nesses 5 anos você tocava baixo de vez em quando, mas você nunca pensou em praticar. Não. Foi... eu até cheguei a ter, assim, umas bandinhas, assim, tipo, vamos se reunir, fazer um som? Vamos. Mas nada que fosse pra frente, sabe? Entendi. Aí quando você terminou sua faculdade de biologia, o que aconteceu? Aí eu terminei a faculdade e tava assim, nossa, pra onde que eu vou agora, né? Aí comecei a procurar emprego, comecei a prestar concurso, né? E atirando pra tudo que é lado. Só que as coisas não iam, né? Parecia que tava meio parado, assim, né? E sempre me gritava, assim, uma vontade de voltar a escrever, né? De voltar a escrever. Eu falava, mas para que eu vou escrever? Né? Para quem que eu vou escrever? E eu sempre gostei muito de ler o Rubem Alves. Ele sempre foi o meu escritor preferido. E um dia eu estava lendo um livro dele que chama Sobre Demônios e Pecados. E foi quando eu descobri que, assim, o que ele escrevia era mais ou menos parecido com o que eu escrevia. Esse livro falava sobre o quê? É um livro de crônicas, né? Tudo do Rubem Alves, eu gostava, ele escrevia poesias também, mas eu gostava mais das crônicas dele, né? Ele mesmo falava que que poesia não era para ele, que o negócio dele era a crônica mesmo. E daí eu estava lendo esse livro, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu consigo escrever uma coisa parecida. Aí eu fechei o livro e fiquei umas 2 horas pensando, assim, andando pela casa e olhava pela janela, tal. Eu falei, eu vou voltar a escrever. E assim, lembrando também do colegial, do cursinho, quando minhas redações eram ruins, eu não conseguia nota para, né, a nota de corte lá pro vestibular. Falei, não, eu vou voltar a escrever, né? Eu vou voltar. Aí eu voltei. Daquele esquema de quando eu era criança, assim, de escrever o que vinha na cabeça e vamos ver o que dá, né? E daí eu voltei a escrever sem saber onde que isso ia parar, né? Só porque eu gostava, simplesmente porque eu gostava. E você começou a escrever o que você queria mesmo. O que eu queria. Você acha que se você escrevesse coisas impostas a você, você não conseguiria? Não ia rolar. Você acha que faz parte dessa questão do artista, da criação? Sim. Sem essa criação você não conseguiria estar escrevendo, vivendo? Não, porque o artista ele tem essa rebeldia sadia, né? Ele quer criar, ele não quer o que já existe, ele quer o que não existe, ele quer criar. Tá certo, Tatiana. Daqui a pouquinho a gente continua com a nossa conversa, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, até já. Brasileiros de volta e eu vou continuar aqui conversando com a Tatiana. Aí você começou a escrever, então, crônicas. Crônicas. Essas crônicas depois, como que elas começaram a surgir? Você começou a divulgar elas? O que aconteceu? Foi. Eu comecei a mandar para concursos literários, né? Teve alguns que eu consegui uma colocação boa, né? Concursos, assim, do Brasil inteiro. Que tem ainda, né? Tem bastante. Tem uns que pagam bem, tem outros que não pagam. Tem uns que não pagam nada, mas eles divulgam. Então, é bem variado. Então, eu comecei a investir nesses concursos
E eu também comecei a procurar grupos de escritores no Facebook e tal, e eu comecei a escrever para um blog também. Eu não era pago, né, porque era, na verdade, assim, a dona do blog, ela também não ganhava nada, ela fazia isso porque ela gostava, então juntou um monte de gente que gostava, que queria divulgar. É um blog sobre crônicas. Sim, só sobre crônicas. Aí tem pessoas de várias partes do país? Tem. Eu não tinha alguns colunistas, acho que uns 10 mais ou menos, que alguns escreviam poemas também, mas era bem livre. Então foi aí que os seus textos começaram a ser divulgados. Sim, você começou a trabalhar com crônicas. Foi. Aí durante um tempinho eu escrevi para um jornal de agudos, né? E também foi porque eu gostava mesmo, porque era um jornal pequeno, né? Não podia dar muito retorno. Mas eu falava assim, eu gosto, né? Eu quero que vejam aquilo que eu gosto de fazer. Se vier algum retorno, beleza. Se não, a gente fica por aí aqui mesmo. Continuava naquela questão de você não ter aquilo como profissão. Era uma questão do gosto mesmo pessoal. Você nunca, em momento algum, viu a arte como uma profissão para ganhar dinheiro? Até então, não. Eu gostava de escrever, mas eu nunca achava que eu era artista para isso. Entendi. Aí as suas crônicas começaram a ser divulgadas no jornal, tinha um blog. Aí depois você continua escrevendo. Continuei, né? E daí, aí um amigo meu, ele trabalhava numa produtora independente aqui em Bauru, eles tinham um programa, né, independente. E daí ele falou que eles estavam querendo colocar uns quadros de humor, como se fossem umas esquetes nesse programa. Perguntou se eu tinha alguma coisa de humor. Aí eu falei, olha, eu tenho uns textos, né? Eu não tenho esquete, nunca tinha escrito nada para audiovisual. Aí eu falei, eu posso te mandar, né? Aí eu mandei e ele gostou. Aí eu falei, nada impede da gente passar isso para um roteiro, né? Aí eu comecei a passar esses textos para roteiro. Até então você não tinha feito roteiro de nada? Nunca, não tinha nenhuma experiência, nem sabia como escrever um roteiro. Aprendi meio que vendo sites de escrita de roteiro e tal, e comecei a escrever. Aí isso me inspirou a escrever roteiro, porque eu descobri também que eu conseguia descrever uma cena, né? E daí comecei a escrever roteiro. E fui mandando alguns desses roteiros para essa produtora, né? E eles gostavam, eles gostaram. E daí eles pediram se a gente não podia gravar um piloto, né? Gravar um piloto daquilo que eu tinha escrito. E daí eu falei assim, nossa, né? Vamos gravar, né? Vamos ver o que dá. E um pouco antes da gente combinar a data que a gente ia gravar, eu estava no Facebook, assim, e um amigo meu, ele tinha postado tal coisa me faz sentir vivo, né? E aquela frase, sentir vivo, ficou na minha cabeça. E eu fiquei dias, assim, perguntando, nossa, será que alguma vez eu tive essa sensação de me sentir viva, né? Porque a gente sabe que a gente está vivo, mas será que, né, todo mundo tem essa sensação de se sentir vivo uma vez na vida, né, com aquilo que faz, com aquilo que gosta? Aí me bateu até uma bad, assim, eu falei, nossa, eu acho que eu nunca tive essa sensação. Mas aí, beleza. Aí fui gravar na casa desse meu amigo, a gente pegou acho que uns 3 roteiros, né, pegamos uma câmera. Ninguém lá atuava, mas vamos aí, né? Eu era super tímida pra câmera. Nossa, eu vi uma câmera, eu fugia que nem o diabo. E daí gravamos. Beleza. Final da tarde, ele morava em Piratininga, eu estava voltando aqui para Bauru. E na estrada tava um pôr do sol maravilhoso. E eu estava lembrando, né, dessa sensação de ter uma coisa gravada que eu tinha escrito e ter atuado naquilo, em cima daquele texto que eu gravei. Aí eu falei assim, cara, eu me sinto viva, né? E daí eu tive essa sensação. Aí eu soube o que é se sentir viva. O que é se sentir viva para você?
É difícil descrever a sensação, mas quando eu senti, eu tive essa certeza. Essa é a sensação de se sentir viva, sabe? Parece que é uma sensação assim de muita realização. Foi uma coisa mínima, né? Foi uma coisa mínima, né? Tipo, eu peguei uma câmera, atuei de uma maneira bem, né, tosca, em cima de um texto bem também, sem experiência, mas, cara, aquilo me deu uma coisa assim que eu falei, nossa, eu quero continuar fazendo isso. E até então você tocava, você escrevia, mas você nunca tinha atuado. Não. E ali foi o seu primeiro passo para você começar a atuar realmente. Sim. Mas eu ainda achava que eu nunca ia ser atriz. Eu falava assim, não, agora o meu negócio é o backstage, é ficar atrás das câmeras, meu negócio é escrever, não sirvo para ser atriz. Mas eu falei assim, bom, já que eu quero escrever roteiro, né, quero também escrever não só para audiovisual, mas quero escrever também para teatro, então eu vou entrar no teatro, né, para ganhar um know-how. Beleza. Comecei a fazer o teatro, mas sempre com aquele pensamento assim, não sou atriz, nunca vou ser atriz, meu negócio é escrever, eu ainda era super tímida, assim, queria, né, ficar no meu casulozinho. E eu fui gostando muito do teatro, e eu fui sentindo assim que eu estava me libertando de muita coisa da minha cabeça que estava me prendendo, né? Não só a timidez, porque a timidez, na verdade, tem muita coisa em volta dela, né? Tem, sei lá, medo de crítica, né? Essas coisas. E eu fui me limpando dessas coisas da minha cabeça, né? Eu fui me libertando, porque a arte, ela liberta, né? E aí eu fui... Mas mesmo assim, eu achava que eu não conseguia atuar, que eu era ruim, que aquilo não era para mim, que era só para os outros, nananã. E daí um dia eu estava conversando com um amigo meu do teatro, assim, chateada, falando, olha, eu sinto que eu tô muito longe de vocês, que eu nunca vou chegar onde vocês estão, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir atuar. Eu falei isso, eu acho que eu nunca vou conseguir atuar. E esse meu amigo falou, calma, Tati, porque atuar é um processo humano. E quando ele falou isso, processo humano, eu falei, nossa, cara, que... né? Aí eu comecei a pensar, né? Que, tipo, ele quis dizer assim, olha, para você atuar, só precisa você existir, né? Aí, tudo bem, né? E continuei indo nos ensaios e tal. E no final do ano, do meu primeiro ano de teatro, a hora que eu fiz a apresentação, né? E foi muito legal, porque foi a minha primeira apresentação e o diretor, né, o professor, ele tinha me dado 2 papéis. Eu tava assim, né? Mas eu falei, não, vamos lá, respira fundo e vai. 2 papéis na mesma peça. Consegui. E a hora que acabou, eu tive uma sensação de que assim, cara, eu posso fazer tudo. Eu posso tudo. Posso fazer o que eu quiser. Porque a arte, ela empodera. A arte empodera muito, né? Não só você estar num palco, né? Tipo, na atuação ou tocando, mas, né, a pintura, a escultura, tudo, né? Eu acho que a arte, ela tem essa coisa de empoderar mesmo, né? Ela tira você do seu casulo e ela te joga pro mundo mesmo. E você acha que, então, foi no teatro que você realmente se encontrou? Foi. Acredito que sim. Juntando com a escrita, né? Juntando com a escrita. Só que dessa vez em formato de roteiro. Uhum. E aí depois eu comecei a gravar audiovisual, né? Curta, clipe, websérie. E fui gostando. Eu descobri que eu gostava de câmera. Até hoje eu acho... A timidez, então, acabou ali. Eu acho até... Eu amo palco, mas acho que eu gosto mais de câmera. E surgiu a oportunidade de eu gravar. Eu cheguei a fazer alguns cursos de roteiro presencial e online. E eu também dei 1 ano de aula de roteiro
num projeto de cinema em Agudos para jovens de baixa renda. E foi muito legal, muito legal. No final do ano a gente gravou um curta de meia hora, que eu escrevi, eu atuei um pouquinho e dirigi também. Também gostei de dirigir, mas acho que eu gosto mais de atuar e escrever. E foi engraçado porque, assim, eu comparo de como estava a minha vida logo que eu me formei, quando as coisas, assim, não estavam, sabe, estava tudo empacado, e depois que eu passei que eu pulei para a arte, tudo começou a fluir, né? Então, eu acho que eu comparo bastante, assim, acho que quando a gente está no nosso caminho, tudo flui. Quando a gente não está, nada dá certo. Então você acha que o seu caminho é o caminho do teatro, o caminho da arte, do roteiro? Sim. Hoje você pensa na arte como uma atividade apenas como um hobby artístico, ou você hoje pensa nela como uma profissão mesmo? Você entende ela como profissão? Sim. Você trabalha com o que hoje? Eu sou professora, né? Eu sou professora de inglês, eu sou professora de yoga e eu sou professora de roteiro também e estou atuando. Então aquela menina que tinha vergonha das câmeras, de atuar, e que não sabia fazer um roteiro, hoje é professora. Sim, que achava que nunca ia escrever também. E na faculdade eu falava que eu nunca ia querer ser professora também. Nossa, eu falava, eu nunca vou ser professora. Eu posso ser qualquer coisa, mas eu nunca vou ser professora. Biologia para você, hoje? Ainda mora no meu coração, porque eu aprendi muita coisa, né? Mas não é a minha missão, vamos dizer assim. Você gosta talvez de estudar, mas você não quer trabalhar como bióloga. Não. Ou seja, a biologia, que seria a sua profissão, virou um hobby, e o que era hobby virou sua profissão. Basicamente, mudou. Então a arte, podemos dizer que mudou completamente mesmo a sua vida. Total. Né? E eu lembro que teve uma vez, acho que foi no comecinho da faculdade de biologia, eu fui no teatro e daí eu encontrei um amigo meu que estava com uma namorada, e daí eu estava conversando com ela fazia artes cênicas aqui. E a gente começou a engatar num papo, eu falei assim, olha, biologia é o amor da minha vida, mas a arte é a minha paixão. Eu lembro que eu falei isso para ela. Mas beleza. E daí, é engraçado que um tempo atrás eu assisti um filme argentino chamado O Segredo dos Seus Olhos, né? Que tem uma parte do filme que o ator fala que você pode, eu não lembro exatamente as palavras, mas que ele fala assim, você pode mudar de casa, de namorada, de religião, você pode mudar até de cara, mas a única coisa na sua vida que não muda é a paixão. A paixão, ela é para sempre. E a sua paixão é a arte. Sim, sim. E hoje em dia eu também estou fazendo pós-graduação em cinema. Interessante. Você faz onde? Eu faço pelo Estácio de Sá. Certinho, então. Bom, então, agora o nosso programa, que é um programa interativo, a gente também, durante essa semana, a gente fez uma publicação no Facebook e pedimos que algumas pessoas mandassem perguntas para a Tatiana responder, e você vai acompanhar agora aí. Põe na tela, por favor, a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Bárbara Ribeiro. Ela gostaria de saber se você gosta mais de escrever, atuar ou tocar. Atualmente, eu acho que eu gosto mais de escrever e atuar. Acho que escrever e atuar está no mesmo patamar, porque eu penso assim, se eu tirar um, ainda vai faltar um pedaço. Então, escrever e atuar. Tocar hoje em dia você não... Eu parei um pouco, mas eu tenho planos de voltar a tocar, mas como hobby. Então, a música hoje para você é um hobby. Agora, atuar e escrever é a sua profissão que você quer seguir mesmo. Sim. Certo, então, bom, eu tô vendo também que a nossa plateia já tem gente com a mão levantada ali para perguntar. Oi, tá com o microfone aí? Tá aqui, Oi, tá aqui. como é seu nome? Júlia. Oi, Júlia, você é de que cidade? Eu sou de Marília. De Marília, certinho. Júlia, qual que é a pergunta que você tem?
Eu queria saber como que você se sente quando você tá no palco. Qual é o sentimento? É um barato, assim, muito... é difícil explicar, mas é uma sensação, assim, de preenchimento, sabe? Parece que a hora que eu subo no palco, assim, que eu vejo, né, a plateia, é uma sensação de algo me preenchendo mesmo, sabe? É uma sensação de plenitude mesmo. Você de fato se sente viva quando você sobe no palco. Sem dúvida. Sem dúvida. Parece que todo o vazio que tem é preenchido, né? E a gente vira, tipo, parece que a gente se une ao palco e vira uma coisa só. É algo que não tem explicação mesmo, né? Não tem. É pura paixão, amor. Sim. Bom, Tatiana, então eu agradeço mais uma vez pela sua contribuição Eu que agradeço. aqui no nosso programa Brasileiros. É sempre gostoso a gente conhecer histórias de pessoas. E a partir de agora, você conhece a história de mais brasileiros. Bom, minha vida antes do teatro, eu era uma pessoa bem tímida, eu era uma pessoa insegura, eu tinha dificuldades no aprendizado, então eu era uma pessoa bem diferente, né? O teatro, quando ele entrou na minha vida de uma forma a conseguir nota, né, de trabalho de escola, de uma sugestão de um professor, a partir desse momento eu vi que tinha novas possibilidades com o teatro, né, com a arte em si. E logo já na fase adulta, onde eu entrei de verdade como uma atriz profissional, o teatro foi agregando em mim valores que até então eu não tinha. E então, depois do teatro, minha vida se transformou completamente, né? Eu sou uma pessoa mais segura, eu fui buscar outras técnicas, como o circo, como a narrativa de histórias. Eu fui fazer uma faculdade, dar aula, mas sempre nesse paralelo tentando fugir um pouco da arte, porque é sempre embutido na nossa cabeça que a arte não dá dinheiro, que não dá futuro, qual vai ser a sua profissão, qual que é o seu trabalho. Então, agora está um pouco diferente, mas quando eu comecei em 1991, essa era uma visão difícil, né, de que o teatro não era trabalho, era hobby, era diversão. E eu fiz então desse hobby, dessa diversão, o meu trabalho. E quanto mais eu tentava sair, mais dentro do teatro, mais dentro da arte eu estava. Então, o teatro mudou minha vida radicalmente. Eu não sei se eu viveria, eu não sei se eu estaria viva se o teatro não fizesse parte da minha vida hoje. Então, o teatro transformou a minha vida. E hoje nós conhecemos a história de vida dos nossos brasileiros. Infelizmente, nós não temos mais tempo. A você, obrigado pelo carinho e pela audiência. Plateia de convidados, muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem, a gente volta com outro tema e muitas outras histórias. E não se esqueça, brasileiros, somos todos nós. Tchau.